tarde. Vamos fazer a correção da atividade de ontem, que foi o verbo transitivo indireto e o seu complemento, objeto indireto. Bom, assinale aqui, vocês irão colocar a preposição ou a combinação. Já dei as preposições que está aqui, que vocês vão colocar que concorda. Numeral 2, primeiro já está pronto, o numeral 2. Cremos em Deus. Não abuse de seus direitos. Confio em vocês. Eu me contento com a menor parte. Procuramos agradar ao professor. Lutamos contra a preguiça. Continua para a nossa formatura. Não bata nos pequenos. Você não se lembra mais de mim? O numeral 2. Vocês vão sublinhar somente o objeto indireto. O que aparece o advérbio, o verbo se transforma em intransitivo. Intransitivo não pede complemento. E transitivo indireto e o seu complemento, objeto indireto, aparece a preposição. O que vocês vão sublinhar? O numeral 2, a todos. O 3, de muito tempo. 4, não. 5, aos professores. 6, com uma cobra. 7, de pessoas sinceras. 8, de bebidas alcoólicas. 9, de sua saúde. 10, ao convite. 11, não assinale. 12, não sublinhe. 13, também não sublinhe. Por quê? Porque neste caso nós temos um advérbio. Quando aparece um advérbio de modo, de tempo, de lugar, vocês sentem dificuldade de encontrar o advérbio? De modo, como, de lugar, onde, de tempo, quando. O numeral 2, vocês vão substituir o objeto indireto pelo pronome oblíquo lhe ou lhes. O primeiro já está pronto. 2, obedeça-lhe. Eu substituo ao professor. Lembrei aos alunos o dever. Lembrei-lhes. Eu substituo aos alunos. Numeral 4. Resistiu ao inimigo até o fim. Resistia-lhe. Ou melhor, resistiu-lhe. Eu substituo o lhe pelo ao inimigo. Bom, esse daqui nós já fizemos. Agora vamos estar estudando hoje o objeto direto e o indireto junto. Para alguns autores nós damos o nome de bitransitivo. Por exemplo, verbo transitivo direto, eu faço a pergunta o que ou quem. E o indireto, a preposição
aparece. E eu já dei já a preposição ontem. A, de, para, por e a combinação a mais o, ao, em mais a, na. Isso é a combinação. Então, continuaremos. O indireto é aquele que admite objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Para alguns autores, nós damos o nome de bitransitivo. Aparece o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto, eu faço a pergunta ao verbo, o que ou quem. E o objeto indireto, eu faço a pergunta com a preposição e a preposição está presente. Exemplo, informamos o que? O endereço. A quem? Ao turista. Então aparece os dois transitivos, direto e indireto. E o seu complemento, objeto direto e indireto. Então vocês vão completar, é criatividade. Eu vou falar o meu, mas cada um põe da sua forma. Por exemplo, demos o que? Esmola. A quem? Ao pobre. Pedimos o que? Carona. A quem? Ao meu pai, ao meu irmão, ao meu amigo. Ensinei o que? A lição. A quem? Ao aluno. Disse o que? Disse o que? Vou sair. A quem? A mãe. Devolvi o que? O relógio, a mesa, um objeto. A quem? Ao irmão. Expliquei a quem? Observa que agora observa a oração. Neste caso aqui está o indireto primeiro. Então, expliquei a quem? A Maria, a minha irmã, a alguém. O que? Ajudar na reforma. Perguntei a quem? Ao homem. O que? O seu endereço. Então, aqui é a criatividade. Você vai responder o objeto direto, o que e o objeto indireto com a preposição. A quem, para quem, com quem, tá? E continuaremos o verbo de ligação, que eu falei lá atrás. O verbo de ligação é o verbo ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, tornar-se, andar e etc. Mas para ser o verbo de ligação, posposto a ele, aparece um adjetivo. Se não aparecer um adjetivo, morre, passa a ser verbo intransitivo. Se aparecer, por exemplo, um advérbio, o rio está cheio. Está é o verbo de ligação estar. E cheio é a sua característica, é a sua qualidade. Então, o verbo de ligação, ele existe dois tipos de predicativos. O predicativo do sujeito, que refere ao sujeito, e o objeto, o predicativo do objeto, que se refere ao objeto. Exemplo, João é esperto. Esperto se refere ao João. O predicativo do objeto, encontrei quem?
Porque o objeto direto, eu faço a pergunta o que e quem, sem preposição. A quem, para quem, com quem é o objeto indireto. Então, olha a pergunta que eu fiz. Encontrei quem? Meu amigo desanimado. Então, o meu amigo é o objeto direto. Posto a ele, eu tenho uma qualidade, eu tenho uma característica. Então, neste caso aqui, eu tenho um predicativo do objeto direto. Quem é desanimado? Meu amigo. Então, qualquer dúvida, perguntem, pode ligar, tem problema nenhum, e vocês vão acrescentar um predicativo para o sujeito. Numeral 1, a água está fria. Também isso daqui é a criatividade. O mar parece tranquilo. Papai ficou alegre. Não escreva um advérbio aqui, porque o advérbio passa a ser intransitivo. Não escreva. Por isso que eu estou dando um exemplo. A vida continua bela. Pode observar que as minhas respostas são adjetivos. Você é inteligente. Portanto, no entanto, eu encontrei um predicativo do sujeito. Eu escrevi adjetivo. Predicativo do sujeito, aparece o verbo de ligação, posposto a ele um adjetivo, que quer dizer uma qualidade, uma característica, e se refere ao sujeito. A água está fria. Quem está fria? A água. Então se refere a fria ao sujeito. Agora nós iremos para o predicativo do objeto. Nós consideramos quem? O professor. Um adjetivo para o professor. Bom, ótimo, excelente. 2. A notícia deixou o. Este o é um pronome oblíquo que refere ao objeto. Eu falei lá atrás que todas as vezes que aparece o pronome oblíquo, o, a, eu tenho um objeto direto. E quando aparece o lhe e o lhes, no singular ou no plural, é o objeto indireto. Indireto, lhe e lhes. A notícia deixou ele. Quem? Ele. Como deixou ele? Abalado. Vocês podem colocar outra coisa. Nós consideramos quem? O réu. E o réu, o que aconteceu com ele? Culpado. O sucesso tornou o é ele. Tornou ele o quê? Influente. O povo elegeu o quê? Presidente. Mas é criativo. Cada um escreva o que quiser. Claro, eu dei a resposta para que vocês entendam bem, para que vocês saibam diferenciar o predicativo do sujeito, aparece o verbo de ligação, posposto a ele um adjetivo. Se não aparecer um adjetivo, aparecer um advérbio, muda a oração, passa a ser intransitivo. Então, escreva um adjetivo, uma qualidade.
Eu dei o exemplo de todos, tá bom?